Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, um CP Responde, hoje de número 100 e alguma coisa. Quem tá contando quantas CP Responde já foram, não é mesmo? O importante é estar aqui trocando ideia com vocês. E hoje vamos aqui falar sobre técnica de corrida. Você já ouviu falar nesse negócio? Deve ter um monte de gente aí vendendo a tal técnica de corrida aí para você, que ela sabe qual é o segredo da técnica de corrida eficiente, né? Para sua corrida perfeita. E aí, você já pensou nisso? Olá, Ronaí, seja bem-vinda diretamente de Caldas Novas, a terra das águas quentes, as terras termais. Como melhorar as dores na canela? Ó, isso é importante, hein? Técnica de corrida tem muito a ver com a dona canela. Você está com alguma dúvida a mais? Chega mais, bota sua pergunta no balãozinho aqui embaixo, que eu vou discorrer por todos esses assuntos que afligem vocês, corredores, que nos afligem, atletas amadores. E hoje vamos trocar ideia falando sobre técnica de corrida. O Herbert acabou de chegar diretamente de Vitória da Conquista e o Felipe Lisboas, que não sei se é de Portugal, mas seja bem-vindo também, Felipe. Então, para falar de técnica de corrida, aí caiu. O Felipe é de Macaé. Valeu, Anaí. Vou utilizar aqui o nosso amiguinho, o André Oscar, para... Opa, aí, por falar em Lisboa, o Dudu Marques tá lá em Lisboa. Ciomar de Alphaville, a Tereza lá de Fortaleza, daqui a pouco eu tô aí no challenge, hein, Tereza? Vamos junto, vamos correr aqueles 7 km, fazer aquele treinão com o pessoal do CP. Como melhorar a dor na panturrilha? Bota a pergunta no balãozinho também. Se eu for ficar lendo aqui, eu vou acabar aqui, não vou falar nada com vocês, porque eu quero falar sobre técnica de corrida. E depois eu vou discorrer sobre tudo que vocês colocarem no balão. Beleza? Até o José Cláudio, lá de Viçosa. Em Brasília, Viçosa é sinônimo de pastel com caldo de cana. Ô, lembrança boa. Bom, galera, vamos nessa então. Técnica de corrida. O que é a tal da técnica de corrida? É um movimento, é uma posição, é uma execução. A técnica de corrida nada mais é como que você se desloca. A sua técnica de corrida, a técnica de corrida do Kipchoge, a minha técnica de corrida. É a maneira tecnicista, será? É a maneira com a qual você vai se deslocar. É a maneira com a qual você flexiona o seu joelho. Opa, você flexiona o seu joelho para correr? Você cai assim que nem o André Oscar? O que acontece? Quando a gente está correndo, aquele movimento bípede, né? Um passo, um pé no chão, uma fase aérea, o outro pé no chão, né? Que a gente vai se deslocando em sucessivos passos, a gente tem que mover o nosso corpo em conjunto, que muitas vezes não é o pé, não é a perna, é o braço, é o tronco que vai se deslocar, é a cabeça que vai se mexer. Então, quando a gente fala de técnica de corrida, a gente não pode parar para pensar só na entrada do seu pé. Se você pisa de calcanhar, se você pisa de ponta de pé, se você pisa de médio pé, se você corre sentado. Já viu gente correndo sentado? Né? Aquele pessoal com a retroversão da pelve, que parece que está escorregado, né? Pessoal sem bunda, que corre assim, ó, para dentro. Isso é uma técnica de corrida? É uma maneira de correr, é uma maneira de se posicionar. E isso tudo vai responder na ação que o seu corpo vai executar durante a corrida. Então, se é uma ação de execução de um movimento, é uma técnica de movimento. É a sua técnica de corrida. E o que a gente fala? Pô, vou pegar esse gancho aqui que eu acho que é maneiríssimo, porque foi uma ideia que me surgiu na cabeça, trocando ideia com um amigo meu, que já está careca de correr. Ele corre há mais de 20 anos, mas ainda tem o sonho dourado de ir a Boston, né? De conseguir a vaga para Boston. Se dedica 20 anos à corrida, mas não conseguiu até hoje o pace, né? Digamos assim, o índice para correr Boston. Mas o ponto principal, que eu vim conversando com ele, né? É que ele corre meio que se atrapalhando. Por que eu falo que ele corre se atrapalhando? Porque a entrada do pé dele entra um pouco à frente do centro de gravidade. Essa entrada do pé à frente do centro de gravidade, isso freia o seu movimento. Isso é física, gente. Tá? Então, você que corre, quem corre com essa técnica de corrida, ela está gastando mais energia. Isso quer dizer que essa pessoa ela não vai conseguir ter bons resultados?
Não, isso não quer dizer. Isso quer dizer que ela precisa de mais energia para atingir o mesmo resultado que se ela trouxesse esse pé para baixo. Então, ela acaba gastando uma energia desnecessária para se deslocar. Mas por que é desnecessária? Porque eu não preciso frear o meu movimento a cada passo para eu correr se eu quero deslocar naquele sentido. Para que eu vou fazer uma força contrária a esse movimento? Pois é. Então, muitas vezes, a gente acaba se freando por conta da nossa técnica de corrida, no qual a gente não se conecta, a gente não percebe como que o movimento que a gente faz, que a gente executa, pode estar atrapalhando na questão de me deslocar gastando menos energia, me freando menos. Pois é, esse meu amigo que está careca de correr já, ele fala, não, André, corrida é mó tesão, cara, eu tenho mó tesão na corrida, cara, e eu acho que já tô velho, não dá para mudar nada de movimento, eu não quero correr pensando em nada. Aí me veio uma ideia interessante, cara, que é a comparação sobre o tesão da corrida, né, e até mesmo o tesão do ato sexual. Aí que me veio a ideia de uma analogia que talvez ele entendesse, talvez vocês possam entender. Por favor, já passando das 7h30 da noite, isso aqui é um programa que pode ser visto por menores, tá? Mesmo assim, não haverá nada muito profundo sobre sexualidade, mas é só um pequeno comparativo que a gente pode fazer entre o ato sexual de quem só quer friccionar e chegar na hora H e ter o prazer, ou então alguém que busca muito mais do que só ter um prazer, né? Eu brinquei com ele que era como se fosse uma experiência tântrica, no qual não é uma questão de você segurar até o ponto final, que foi a primeira zoeira que ele veio me trazer. Pô, você quer que eu não chegue no final? Você quer que eu pare? Eu falei, não, cara, não é isso. É porque se você segurar um pouco o seu orgasmo, ao invés de você ser precoce, vai lá friccionar e só quer chegar logo de uma vez e pronto, tá tudo certo, beleza, você vai ter prazer. Mas você já parou para pensar o prazer que você vai ter prolongando, pensando no ato, em como você está executando cada coisa que você está fazendo? Como que isso pode ser muito maior para você, muito mais prazeroso? Não se trata de ir mais rápido, não se trata de ir mais longe, prolongar o negócio. Se trata da sua experiência com o seu corpo enquanto você está executando alguma coisa que te dá prazer. Não é só chegar e pá! Precocemente já foi, mal começou, já terminou, né? É você experimentar, mudar a posição, sentir como é que o seu corpo se comporta quando você coloca o seu pé mais à frente sem gravidade. Sentir como é que o seu corpo se comporta quando você equilibra o movimento do seu braço e perna. Sentir a força que você aplica na panturrilha, se você está empurrando o seu corpo para frente, está empurrando o seu corpo para cima. É você perceber o seu corpo. Esse é um ponto principal sobre a técnica de corrida, porque a percepção do seu corpo é o que vai te levar mais longe. Longe das dores, longe das lesões, porque você vai sentir cada detalhe do seu corpo ali, o que está acontecendo, o que pode estar te freando e o que pode te acelerar. Porque assim você vai tomar a melhor decisão para você no momento que você está correndo, de acordo com o seu objetivo. Beleza? Então, é uma questão de percepção sobre a sua técnica de corrida. É você sentir, pô, mas como é que é eu apoiar o pé mais rapidinho no chão? Aqueles apoios rápidos. E aí existem os exercícios educativos para você aprimorar a sua técnica, ou melhor, favorecer a percepção do seu movimento. Você perceber como é que o seu corpo se comporta fazendo isso e aquilo. E, pô, na boa, vamos parar com esse negócio que técnica de corrida ou educativo são só os dribbling, skip, Anfersen, os exercícios com tudo nome estranho, né? Não, pode ser você utilizar um metrônomo para encaixar o toque do som, o tu, com o apoio do seu pé no chão. Pode ser você correr numa esteira de frente para o espelho onde você está se corrigindo e percebendo o seu corpo na execução. Você sentir como é que o seu corpo responde quando você está com a pelve mais para dentro ou então com a pelve mais para fora. Como é que o seu corpo reage quando você está correndo mais alto, com o umbigo nas costas ou então com a barriga relaxada. É você perceber como que reage ao apoio no chão. Porque isso é o que vai favorecer a sua corrida, o seu deslocamento. Isso não quer dizer que você tem que entrar numa neurose de não, como é que está meu braço, como é que está minha cabeça, como é que está meu queixo, como é que está meu calcanhar. Não, você só vai sentir isso.
Existem momentos para a gente parar e pensar e refletir sobre o que a gente está fazendo, mas outros momentos, e a grande maioria deles, é para a gente curtir tudo que está ao nosso redor. Primeiro a gente prepara o nosso corpo, né? E depois a gente curte. Porque se a gente não preparar o nosso corpo, não perceber o nosso corpo, na hora que a gente tiver que usar ele, quiser utilizar o nosso corpo, ele acaba que vai precocemente nos deixar na mão. Ainda tem um monte de coisa para a gente experimentar, mas já foi. Você não consegue ir mais longe, você só consegue ir mais rápido. Fora a brincadeirinha, essa analogia, mas é uma ideia de você poder curtir o movimento, você curtir a corrida, você encontrar a sua corrida. E a corrida nada mais é uma conexão do seu corpo com o ambiente. Não adianta você se conectar só com o ambiente se você está desconectado com o seu corpo. Então a técnica de corrida, a maneira como você se comporta ou a maneira como você quer transformar o seu corpo para ele se comportar melhor, é fundamental para você ter a saúde, para você continuar correndo ao longo do tempo, para que você não precise do remedinho, para que as coisas funcionem, beleza? Para que você possa ter um corpo saudável que te leve longe, para onde você quiser. Ele vai aguentar a pancada que você vai entregar para ele. Esse é o grande ponto. E assim, com a utilização dos educativos e vários exercícios que você pode ver para perceber a sua técnica de corrida e entender por que não é interessante na hora que eu estou correndo o meu pé ir para o lado, ou então correr com aquela perna aberta, porque vai ter uma rotação no meu fêmur externo, né? Eu vou girar um pouquinho minha perna para fora, e a partir do momento que eu giro minha perna para fora, o meu joelho vai junto. E na hora que eu apoio a perna aqui, meu corpo está indo para cá, está indo reto e a perna está indo para lá, o meu joelho vai estar uma pequena viradinha, porque ele vai torcer, né? Aqui, ó, em cima do menisco, ele vai dar um girozinho. Esse girozinho pode comprometer a funcionalidade do seu menisco, porque vai estar exercendo uma carga que não deveria, que é essa torção o tempo inteiro com a carga em cima do apoio. Isso pode acabar gerando um desgaste maior no seu menisco e te diminuindo a vida útil desse joelho, beleza? Sem falar do calcanhar, do quadril. Então, todo o nosso corpo, ele tem esse certo uso descritivo, assim, anatômico, de quando a gente nasceu. Então, a gente tem que entender que também a gente nasce com algumas limitações. As pessoas têm tamanhos de perna diferentes, têm angulações de perna diferentes. A gente tem questões estruturais do nosso corpo, a formação óssea, tamanho de músculo, tamanho de tendão, isso tudo, né? Mas também temos as questões funcionais, que é a questão de ativação muscular, encurtamento, frouxidão ligamentar e outras coisas mais que a gente tem que entender sobre o que a gente pode agir e o que a gente não tem como agir. Não tem como a gente endireitar um osso. Não tem como acertar a cabeça do fêmur defeituosa. Ou então, quando você já está com uma artrose degenerativa, você tem que entender os processos que estão acontecendo no seu corpo para que você não force, não piore eles. Então é fundamental você entender essas questões estruturais e as questões funcionais do seu corpo. E como que você pode adequar uma técnica para você funcionar melhor. Para a ação do seu joelhinho, que é só flexão e extensão, preservar o seu joelho, trabalhando com ele só flexionando e estendendo, ao invés de ter que fazer um torque rotacional aqui nele, girando ele para um lado, girando ele para outro, forçando ele para os lados. Isso pode gerar um desgaste excessivo no seu joelho. Então, entender como é que o nosso corpo funciona é fundamental para a gente poder preservá-lo, porque afinal a gente vai precisar dele por um bom tempo, não é mesmo? Não só para correr, mas para tudo. E preparar o corpo, deixá-lo forte, é a coisa mais fundamental que a gente pode ter na vida. Por quê? Porque dinheiro em porque independência, força para se sustentar e ir para os lugares que você quiser ir, vale mais do que dinheiro em calçada alta, não é mesmo? Por que ficar com carrinho? Cara, isso tem uma coisa mais deprimente. É o pessoal que já se entrega para cadeira de roda, ou então para cadeira elétrica, né? A rodinha ali, ó, vai bem para frente, para trás. A pessoa já desistiu de ter independência nas próprias pernas, já desistiu de cuidar do corpo. E a gente tem que entender que o movimento é vida, o movimento não age só na nossa fisiologia, na força, ela age na nossa mente. A gente precisa de movimento para evitar a própria demência. A gente tem que estar em movimento. E entender a sua técnica de corrida facilita com que você se mantenha em movimento mais tempo e que você se torne mais eficiente.
Por que é questão de eficiência? Porque a gente não tem dinheiro infinito. É tipo gastar dinheiro de maneira adequada, sacou? Então é quase como uma economia de corpo para você poder chegar mais longe, para você ter a sua poupança, para você viver muito tempo com independência, realizando seus desejos, beleza? Então pense na sua técnica de corrida. Tente perceber como é que eu corro, como é que eu estou agindo e o que isso pode interferir naquela dorzinha que eu estou sentindo. No começo a gente falou aqui da canelite, não foi? Então, a canelite é algo que está diretamente ligado ao movimento. O uso excessivo do movimento, a repetição excessiva, sim, também. Por quê? A canelite, ou qualquer dor, é uma questão no seu corpo, dores físicas, tá bom? Assim, ó, tá, no nosso osso, no nosso músculo, tendão, é por conta de uso. Quando a gente não está falando de uma pancada, claro. É porque você usou demais e o seu corpo não estava adaptado àquela carga que você impôs. Isso vai gerar um desequilíbrio no seu organismo. Ele vai falar, pô, tô cansado, ó, meu músculo cansou, então o osso gerou uma carga muito grande. Então gera esse desequilíbrio nessa estabilidade, na homeostasia, no equilíbrio do seu músculo, no qual ele tem que se adaptar. A gente estressa, relaxa e fica forte, né? É assim que funciona o nosso corpo. Então você estressou o seu corpo, deu tempo suficiente para ele se recuperar, deu aquele estímulo, a tendência é que ele se fortaleça, beleza? Para o próximo estímulo ficar mais forte. Então, o volume de treino e a intensidade aplicada no seu ciclo de treinamento, no seu planejamento, ele também cabe aí nesse plano de carga que você está aplicando no seu corpo. Se você tem uma boa estrutura de planejamento de treino, treina na segunda, treina na quarta, sexta, 3 vezes na semana, descanso certinho, não extrapola 10% da semana, né? Isso é uma moda geral de falar, tá? Se você não extrapola esses 10% de volume e intensidade, passando de semana a semana, você tem uma chance maior do seu corpo ir se adaptando ao movimento que você está aplicando a ele. Um ponto fundamental que a gente tem que entender é que o nosso corpo ele tem maturações diferentes, adaptações diferentes. O nosso músculo se adapta ao estímulo diferente de como o nosso osso se adapta ao estímulo, assim como o tendão, assim como a cartilagem, assim como o tecido cardíaco, assim como o sistema cardiovascular. Muitas vezes a gente inicia uma atividade sem gás, sem ar, daqui a pouco, rapidamente, a gente já consegue ter essa adaptação, então o corpo vai conseguir ter mais energia para mandar para o seu sistema músculo-esquelético. Só que o seu sistema músculo-esquelético ele não está preparado para o volume ou então a intensidade que você vai aplicar a ele. E por isso vêm as dores, vêm as lesões. Então, nesse sentido, quando a gente fala da canela, da tendinite, ou da tendência da canelite, por conta da técnica, é porque quando eu boto esse meu pé entrando na frente do meu centro de gravidade, eu estou gerando uma carga, digamos, extra a ele para o deslocamento. Porque eu não preciso botar esse pé lá na frente, eu posso colocar esse pé mais abaixo. E qual que é a grande diferença de quando o meu pé entra mais à frente no centro de gravidade ou quando ele entra mais abaixo? É o vetor da força contrária ao movimento. Porque todo apoio, ação e reação, eu vou frear. Quando eu apoio meu pé aqui na frente e depois eu passo para cá, eu acabo que aumenta a magnitude do impacto, o tempo de contato, porque vai percorrer aqui a carga, o peso até chegar aqui, do que eu apoiar aqui e depois o meu peso já passou. Existe uma coisa chamada força normal, né, que fica perpendicular ao solo. E exatamente nesse momento aqui que é o maior peso do nosso corpo exercendo sobre o solo quando a gente está parado. Quando a gente está em deslocamento, acontece a mesma coisa, só que o meu pé está entrando na frente. Eu freio, aí vem a força normal aqui embaixo, aí depois sai. Eu me desloco. Então, se eu trouxer esse pé mais para baixo, diminuir um pouco esse meu overstride, isso vai fazer com que eu diminua essa carga que eu estou recebendo no corpo. Então, com isso, eu preciso de uma canela mais fraca, né? Para não ter que receber essa porrada toda. Então isso facilita a minha adaptação. Eu não preciso ter aquela canela gigante, né? Canela do Hulk, para aguentar a corrida. Porque até mesmo dependendo do volume, sua canela não vai aguentar. E ela pode acabar. Esse músculo, que é pequeno, o tibial anterior aqui, trabalhando de forma excessiva, aumentando muito o volume, vai te gerar dores e dores que por vezes você pode acabar não se adaptando. E acabar lesionando,
acaba machucando. Ou então essa adaptação demorar muito tempo. E aí que vem a questão da eficiência, de você pensar num movimento mais eficiente, de trazer esse pé um pouco mais para baixo. Aí é que entram os educativos todos para te ajudar a perceber melhor o que você está fazendo com a sua corrida, como que o seu corpo está se comportando. Tudo isso para fazer com que você corra de maneira mais leve, mais tranquila, menos tenebrosa, porque deixa para ser tenebrosa a distância, a subida e a descida da prova, mas o seu movimento a gente tem que buscar ser mais eficiente possível nesses momentos, porque ele está sob seu controle, ou deveria, né? Você deveria perceber, mas se você fica só no tesão de sair correndo, pensar no universo, você perde a conexão com você mesmo, que é o que conecta com o universo, é o que te permite sentir o todo. Então perceba o seu corpo. É a coisa mais fundamental, é a dica fundamental que eu dou para todo aluno, para todo corredor. Tem gente que gosta de correr para parecer bonito na foto. Tem gente que gosta de correr para se sentir bem correndo, né? Então, como que você está se sentindo? Você está sentindo o seu corpo? Você continua naquela lenga-lenga da conversa da maratona de 3 semanas sem conseguir caminhar direito por conta da maratona? Será que você está treinando direito porque você está querendo realizar? Mas se você curte a dor, se você curte o textão no Instagram da superação, beleza. Cada um com a sua corrida, cada um com o seu texto, cada um com o seu prazer. Mas se você tiver afim de uma corrida mais consciente, vem treinar com a gente no Corrida Perfeita. A gente tem inúmeros exercícios, instruções e aulas para te ajudar a que você perceba melhor o seu corpo. E claro, um planejamento adequado de treinamento de corrida para você, porque não adianta um planejamento para uma pessoa que é solteira, que não tem filho, uma pessoa que é casada, que dorme só 5 horas por noite, que não corre. O planejamento tem que ser específico para você, porque o seu corpo ele vai se adaptar de uma forma diferente. A gente não pode pensar só no estímulo quando a gente planeja um treino de corrida. A gente tem que pensar também na recuperação. A recuperação é fundamental para que você possa absorver tudo que foi treinado e torne o seu corpo melhor. Bem, essa foi a introdução aqui sobre a técnica e olha, eu acho que eu estiquei demais. Vamos ver se apareceu perguntas. Agora eu estou olhando para a galera que chegou agora aí, ó. Estamos aqui falando sobre técnica de corrida. Você tem alguma dúvida? Chegue mais. Aqui é o CP Responde. Beleza? O Amorim Biel, ou então o Amorim. Amorim Biel, aí sim. Eu aprendi a entender meu corpo só depois de 2 canelites. Hoje em dia conheço bem e corro muito mais eficiente. Pô, Biel, parabéns, cara. Parabéns, é isso. A gente pode aprender pela dor ou pelo amor, né? Ou então pela dor dos outros. Vamos ser conscientes com a corrida. Pergunta do Stories, mesmo sem lesões, vale a pena investir na melhoria de uma técnica que não tá legal? Bem, aí a gente tem que entender o que é uma técnica que não tá legal. Porque se você está correndo sem dor, né? Beleza, eu estou correndo sem dor. Mas como é que está a distância dessa corrida? Você quer correr mais distante? Isso já pode ser um motivo para você pensar na sua técnica, né? Porque, pô, se a técnica você já sabe que não está legal, deve ser uma técnica que você está vendo que está perdendo energia, o pé entrando muito lá na frente, o corpo balançando muito, jogando energia para um lado, jogando energia para o outro. Você deve pensar numa mudança de técnica? Eu acho que sim, né? Mas qual é o custo, né, de você pensar na técnica de corrida e nessa mudança? Será que vai te trazer mais estresse do que benefício? Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Porque se o movimento, se o educativo for realizado sem intenção, sem uma percepção sobre o para que ele está sendo realizado, o como que eu vou fazer isso, isso pode gerar mais desgaste e nenhum benefício na sua corrida. Esse é o grande ponto. O ponto é, quanto mais a gente já correu, né, que a gente está mais acostumado com o padrão de movimento, mais difícil é para você alterar esse padrão de movimento. Mas não é impossível você alterar esse padrão de movimento. Quanto mais vivência você tem motora, mais fácil é para você ajustar, perceber, afinar o seu movimento, conectar com o seu corpo. Então depende muito desse custo-benefício. Eu sou sempre a favor de você buscar ser a sua melhor versão. Se você está vendo que a sua técnica não está legal, por
que você não busca melhorar a sua técnica para ficar legal? Sacou? Será que não é um benefício para você aprender uma coisa nova sobre o seu corpo? Mas claro, é necessário você ter um bom instrutor sobre a técnica para que você também não fique perdendo o seu tempo à toa. Porque educativo que fica só se sacudindo não vai educar nada. Ele vai só te aquecer, né? Você vai sacudir o corpo e tal. Mas se você não estiver conectado com o movimento que você está executando, com a transição de energia da perna para o braço, a conexão do apoio do pé no chão, o deslocamento do seu centro de gravidade, dificilmente você vai transferir isso para a corrida. E aí na hora da corrida não adianta você ficar pensando, pô, como é que tá meu quadril, como é que tá meu braço, como é que tá meu queixo. Só vai trazer neurose e gasto energético, porque uma corrida, ela sempre é melhor quando você está com a cabeça mais leve, né? Tá tranquilão, curtindo o flow. Então a gente tem que pensar muito bem nisso, tá? E se não tá legal, o que você quer atingir com a corrida? O importante é correr, tá, gente? Esse é o grande ponto. É ter um bom planejamento de treino para que você possa correr o quanto você quiser. Só que aí, se essa corrida começa a te lesionar, então você não está conseguindo evoluir na sua velocidade, vale muito a pena você pensar na técnica, tá? Um cara que fez isso foi um tal de Mo Farah. Você já ouviu falar nesse tal de Mo Farah? Pois é, aquele inglês campeão, bicampeão mundial dos 5.000 e dos 10.000 metros. Mundial não, olímpico, perdão. Ele ajustou a técnica dele depois que ele já estava no topo, né? Já era um atleta olímpico, mas para melhorar, ele buscou ajustar melhor o movimento dos braços dele. Tem história falando sobre isso. Até os atletas profissionais ainda trabalham a técnica de corrida. 5.000 e 10.000 quilômetros. Valeu! Pergunta do Stories, treino de força ajuda a melhorar a técnica? Sim, treino de força ajuda a melhorar a técnica, porque a força vai te trazer a resistência necessária para você se manter na postura que você quer manter ao longo da corrida. O que vai acontecer, o que acontece demais na corrida, é a galera mudar a técnica de corrida do quilômetro 30 para o 36, do 36 para o 42 na maratona, porque cansa. O músculo perde a resistência, não consegue mais manter aquele padrão de movimento que você vinha mantendo nos primeiros 5 minutos da corrida, porque você não tem a força necessária para tal. Então, o trabalho de força vai te ajudar a manter essa técnica de corrida, essa postura, essa execução no movimento. Pergunta do Stories, e a história que dizem que cada um tem seu jeito de correr e ponto. Sim, cada um tem seu jeito de correr e ponto. Mas você pode melhorar o seu jeito de correr e ponto. Esse é o ponto que a gente tem que levar. É que cada um tem sua maneira de correr, sua maneira de se deslocar. Mas também todo mundo vai enfrentar o poder da gravidade. Todo mundo vai enfrentar a lei da ação e reação. Então a gente tem que entender essas coisas, esses conceitos que funcionam para mim, funcionam para você, funcionam para todo mundo, e como que a gente pode ajustar o nosso movimento para ir melhor nessas leis de ação e reação, na questão da gravidade que vai te puxar para baixo, e como que você pode, diante dessas coisas que são pétreas, universais, que não dependem de corpo algum, você se encaixar melhor. Então, entender o movimento, essa complexidade do movimento, você vai encontrar a melhor corrida para você. Beleza? Corrida nada mais é do que um hábito. A técnica de corrida nada mais é do que um hábito de como que você organizou aquela maneira de se deslocar, de se mexer. E como todo hábito, ele pode ser trabalhado. Ele é uma habilidade a ser desenvolvida. Wesley Braz, tem exames obrigatórios para amadores. Treino há anos, mas nunca fiz um exame. Pois é. Talvez seja interessante, né? Mas exame, pra que você quer fazer exame? Tá doente, cara? Quer ser admitido em algum lugar? Aí pode ser interessante ter que fazer um exame. Valeu, Wesley. Obrigado pela pergunta, pela constatação. Franklin Marinho. Como é definido qual profissional do CP irá acompanhar inscrito no programa? Eu posso escolher você? Franklin, você pode me escolher sim, tá? Temos um quadro de professores, você pode chegar lá e falar, eu quero treinar com o Andrés, cara. Eu quero treinar com o Gabriel, eu quero treinar com o Rafael, eu quero treinar com a Dani. Você pode escolher entre todos os nossos treinadores, beleza? Normalmente a gente seleciona por localidade, para ter uns treinadores mais próximos de você, tá? Não só pela questão cultural, mas a questão do ambiente, de poder, às vezes, encontrar o seu treinador no treino presencial nosso.
E outras vezes também a especialidade do treinador, seja trilha, provas rápidas, provas longas, isso tudo pode dar um indicativo para que tipo de profissional a gente vai te indicar. Temos mais de 20 professores com a gente, então certamente um vai ser bom para você se você não quiser treinar comigo. Mas se quiser treinar comigo, bora! É só mandar aqui pra gente um direct ou então entrar diretamente com a app, baixa a app, por lá você pode já se inscrever no Corrida Perfeita e me selecionar como treinador. Camila André, as lives mudaram para quinta-feira? Pois é, Camila, hoje é quinta. Estamos na quinta-feira, meu parceiro. Eu acho que vai. A gente está fazendo esse teste para ver se fica legal para o pessoal, se atende bem o público e vamos nessa. Bom ter você aqui também nas quintas-feiras, Camila. Aquele abraço. Bom, galerinha que esteve aí chegando ou então que mandou mensagem e eu não vi, eu estava aqui com as perguntas abertas. Ó o Bebeto aí. Fácil pedal, mountain bike e caminhada. Muito bom, Bebeto. Isso é bom para a saúde. O Marcos FL Jiu-Jitsu. Quanto tempo leva para poder o corpo adaptar na corrida? Essa é uma pergunta muito interessante, Marcos. Quanto tempo leva para a gente se adaptar à corrida? Bom, a gente é naturalmente adaptado à corrida, mas a corrida de longa distância, a corrida de 5 km, 10 km, 20, 42, 150 km, isso vai depender muito da sua estrutura, do seu histórico de vida, né? Por assim dizer, sua genética, sua capacidade de recuperação, sua alimentação, seu sono. Então tudo isso vai depender, vai ser uma variável que vai estar nessa evolução da sua corrida para o seu corpo se adaptar, beleza? A um tipo de corrida, a uma distância na corrida, a uma velocidade. Então a gente tem que entender bem isso, né? Para a gente poder falar, vai adaptar em tanto tempo? Depende de que corrida a gente está falando, né? Eu estou tentando adaptar o meu corpo aí à corrida abaixo de de 4 por quilômetro da maratona já há um bom tempo. Eu ainda não consegui. Eu consegui uma vez e depois ele desadaptou. Dani Fernandes, 2025. Perco muito fôlego na subida da corrida. Existe alguma técnica para respirar melhor na subida? Dani, não há uma técnica exclusiva para subida, né? É uma questão de intensidade. O rolê ficou mais intenso, porque você está subindo, às vezes você está mantendo um pace rápido para subir, então fica mais intenso, você tem uma necessidade maior de oxigênio, né? Você precisa transportar mais oxigênio para quebrar a energia ali do seu corpo e tudo mais. Então, a diminuição do ritmo é fundamental quando você está subindo, né? Você perceber que ficou difícil, então a velocidade tem que cair. Velocidade caindo, diminui o passo, diminui o pace, dependendo da inclinação. Às vezes é interessante até já começar a caminhar antes, né? Para ir já regulando essa intensidade, para não ficar com o coração na boca. Então você já viu uma subida, você já vai regulando sua velocidade. Aí mantém aquele ritmo devagarzinho, porque se estiver muito rápido, você vai fadigar. É difícil você manter a velocidade no plano, na subida. Você vai ter um gasto energético maior. Você está impulsionando o seu corpo não só para frente, mas para cima. Então há um gasto energético maior. Fica mais difícil. Então, com essa noção de que vai ficar mais difícil, você vai ter que diminuir a sua velocidade. E aí entra a questão da conexão com o seu corpo. Que você percebendo o seu corpo, como é que está sentindo ali a intensidade de atividade, você vai regulando esse movimento. Outra questão é o seu corpo na subida, como é que está a postura durante a subida, né? Se você está inclinando mais para frente, você sente gravidade. Se você deixou o corpo lá para trás, uma das coisas que muitas vezes a gente nem se liga é que olhar para cima vai te atrapalhar a subir. Então não olha para o final da subida, não. Se for olhar, olha só com o olho, não olha com a cabeça. Por quê? Você coloca a cabeça aqui, é peso. Você está jogando contra você está se jogando para trás. E aí você tem que gastar mais energia para tentar ir para frente. Então é sempre uma questão de deslocar o seu centro de gravidade à frente, no sentido de direção que você quer se deslocar. Beleza? Então ter essa consciência na subida vai te ajudar a subir de maneira mais leve. Beleza? Espero ter te ajudado, mesmo não tendo falado diretamente sobre o fôlego na subida. Galera, o Joné de Souza estava aí, ó. Ó, o Derivaldo Souza, vou correr minha primeira maratona 42 com apenas 2 treinos de longos. Deri, o bicho vai pegar. Se você tiver uma boa força nas pernas, no seu tronco, e se você tiver um bom planejamento de prova, para você não manter uma intensidade muito alta,
você pode ser bem sucedido nessa prova, mas cuidado, tá? Em tese, você vai estar com um problema aí de um déficit de resistência por conta da falta de longos, tá? Mas se o longo que você está citando é 38 km e você fez 10 vezes 32 km, fica tranquilo. Eu não sei nem qual que é o longo que você está falando, né? Mas vamos nessa, meu parceiro. Karina Oliveira Oficial, dicas para quem está iniciando, corro 10 km e quero chegar em 21. Que puxem, Karina! Continue. A dica principal é você respeitar o seu corpo, você entender que é um processo que não precisa de pressa, que é interessante você estar com esses 10 km bem encaixadinho, fazendo tranquilamente, com uma certa velocidade. Você já tem um domínio dos 10 km, né, de você conseguir planejar a sua prova, a sua corrida. Você entende quando que você pode fazer uma força, quando que você pode relaxar e descansar ali durante esses 10 km. Você ter esse domínio da distância e do seu corpo facilita você progredir nessa distância, tá bom? E assim fica muito mais fácil para você atingir esses 21 com saúde e com prazer, para não ter que ficar se arrastando, tá? A gente não tem por que evoluir de maneira rápida as distâncias, gente. Não é corredor só quem faz 42 quilômetros, não. Não é corredor só quem corre 10 quilômetros abaixo de 40 minutos, não. Corredor é aquele que se desloca com prazer, com disciplina, com consistência, né? Que torna aquilo um hábito de vida. Então, a maneira de você se conectar com você, de ter a consciência sobre o seu movimento, é fundamental para você evoluir com segurança, tá bom? Então, busque uma boa orientação de um profissional. Se você precisar de ajuda, estamos aí, o Corrida Perfeita. Entra para o Clube Corrida Perfeita e vem treinar com a gente, para que a gente possa te orientar nessa sua jornada na corrida. E que eu espero que seja eterna, para sempre, que é a corrida que a gente não quer que chegue ao fim, né? Beleza, deixa eu ver aqui, mas a galera tá chegando, acho que já deu, que já são 20 horas e 10 minutos. Bruna Trindade, sou aluna do Corrida Perfeita e estou tendo dificuldades para encaixar a técnica. Acabo indo para os treinos e fico pensando nas mudanças que preciso fazer e tenho que conseguir identificar esses ajustes. Coisa boa, Bruna. Bom, você já viu o problema, já identificou o problema. Agora é buscar soluções. Quais os educativos são mais interessantes para você solucionar o seu problema? Entre em contato com o professor, fale sobre como que você está se sentindo, o que você está executando. No plano personal, envie o vídeo para o seu treinador dar uma olhada e ele vai te mandar as orientações adequadas. Indo aos treinos presenciais, não deixe de falar com os treinadores sobre as suas dúvidas, que fica muito mais fácil da gente te orientar e sanar qualquer tipo de problema. E assim, ajustar a sua técnica de corrida. Mas não precisa ficar neurótica com a técnica de corrida não, tá bom? Você já pensou, já viu o que é? Foca num ponto, depois ajusta, depois relaxa. Foca e vai se divertindo ali ao longo da sua corrida. Beleza? Muito obrigado pela confiança em estar com a gente, Bruna. E vamos junto, lado a lado, uma corrida perfeita. IC Ribeiro 71, tudo que falo vou começar a aplicar nas minhas corridas. Obrigado pelas dicas. Valeu. Obrigado pela confiança. Bom, vamos para a última pergunta aqui, gente. Deixa eu descer tudo agora. Parará. Deixa eu ver, passou alguém aqui? Não. Peraí, eu tô chegando. Tá lá, eu tava lá longe, ó. O Felipe Lisboas. Onde tem treino presencial no RJ? Felipe, a gente tem se encontrado. Antigamente a gente se encontrava ali no aterro do Flamengo, tá? Próximo ali ao monumento do soldado. Tá bom? Mas agora os nossos treinos eles estão muito mais pontuais. A gente faz treino na Vista Chinesa, faz treino lá na Lagoa. Entra no nosso clube, no clube não, né? No nosso grupo do WhatsApp do Rio de Janeiro, que a gente está sempre falando onde que a gente vai estar treinando lá no Rio de Janeiro. Beleza? Então, valeu. Deixa eu ver aqui, ó. Agora a última pergunta. O Luke S. Freire, comecei a correr meia maratona há uns 4 meses. Eu corro em 1h40. Quero começar a treinar para uma maratona. Como começo? Bom, Luke, você pode começar entrando no Clube Corrida Perfeita, onde a gente vai te orientar da melhor maneira possível os seus treinos, nos dias que você pode treinar, de olho no descanso que você tem que ter, vendo quais são os seus déficits de velocidade ou de resistência para o objetivo que você quer atingir nesses 42 que você
quer correr. Se é um 42 para 3 horas e meia, 42 para baixo de 3 horas, para 4 horas. Então tudo isso vai influenciar na sua preparação, beleza? A gente tem que entender exatamente isso, né? Como que começa? Qual é a prova que você vai executar? Quando que é essa prova que você quer executar? A partir do momento que você já botou ali o alfinete, né, no dia da prova, você sabe o tempo que você vai ter que ter para se preparar. A partir desse tempo para se preparar, a gente tem que entender onde é que você está agora. Pô, 1h40 nos 21. É um pace legal, né? Tá aí abaixo de 5 por quilômetro, um 4h40, aí alguma coisa, né? Nesse sentido, pô, beleza. A gente quer manter só essa resistência pros 42, a gente quer dobrar, fazer tipo um 3 horas e 20 na maratona, ou você quer fazer um 3 horas e meia. Aí a partir disso a gente vai fazer todo o trabalho, seja de resistência, de ganho de velocidade, que tem que se executar. É uma maratona com muita subida e descida, então talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais de força. Todo o planejamento ele é personalizado, quem você é e onde você quer chegar. Beleza? Para eu te ajudar mais, só entrando para o Clube Corrida Perfeita. Vamos nessa, manda um direct pra gente, que a gente vai junto, lado a lado. Bom, galera, quem chegou agora, bom, esse foi o CP Responde. Foi porque a gente começa às 7h30. Quinta-feira que vem eu vou estar de volta aqui com vocês, trocando ideia, tirando dúvidas sobre mais um tema do mundo da corrida. Beleza? Então, um grande abraço. Fiquem bem, uma boa noite e vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Tchau, tchau.